Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando, segunda-feira, uma ótima semana, uma semana abençoada para todos nós. Visão Geral no ar, mais uma vez, sempre com personalidades importantes, falando dos diversos segmentos aqui da nossa sociedade. Você com certeza já ouviu a expressão, ou até já falou, se fosse comigo, não aguentaria. Pois é, aguenta sim. Quando você pensar que chegou no seu limite, feche os olhos, olhe-se por dentro e descubra a força que há em você. Não use essa força que você tem dentro de si quando usá-la for a única alternativa. Para enfrentar a perda de um ente querido, por exemplo, somos poderosos. Saiba que quando desejar algo, o universo irá conspirar a favor. Mas para isso acontecer, será preciso acreditar que você é capaz de realizar. Um dia, você irá olhar para trás e verá que os problemas eram, na verdade, obstáculos para o seu fortalecimento. Lembre-se, o seu corpo escuta tudo que a sua mente diz, portanto, sejamos fortes. Converso hoje aqui no Visão Geral com o Dr. André Camargo, médico oftalmologista, meu amigo, já é um hóspede da casa, sempre está aqui e é sempre muito bom recebê-lo. Bem-vindo, querido. Prazer, tudo bem, meu Alberto, estar aqui novamente contigo. E doutor André, vamos falar dos problemas que afligem a nossa população. Doutor André, que é formado em medicina pela PUC em 95, especialização em oftalmologia e subespecialização em catarata refrativa e doenças da córnea pela USP. Ex-presidente do Instituto Penido Burnet de Campinas e especialista em medicina de tráfego. Inclusive tráfego aéreo, né? Sim. Interessante, doutor André Camargo. A gente, eu ouvia muito quando era garoto, você não pode ser piloto, fulano de tal não pode ser piloto porque tem problema na vista. Isso é meio que um mito, né? Alguns problemas visuais são impeditivos para a aviação. Por exemplo? Algumas doenças do segmento anterior do olho, de um tecido chamado córnea. Então, lá na legislação de voo, ela especifica que não pode ter doença corneana, tem que ter córnea normal. Então, qualquer doença dessa área, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre uma doença chamada ceratocone, é um impeditivo. Quem sofre de ceratocone? Essa pessoa não pode... E daltonismo? O daltonismo, olha, existem vários graus de daltonismo hoje, né? E o daltonismo muito severo, no qual a pessoa não tem a capacidade de reconhecer o tom vermelho, o tom verde. Nem dirigir pode, né? Hoje em dia a gente consegue, pela legislação, sim, ele estaria impedido de dirigir. Mas a gente sabe que são só mesmo essas pessoas com tons muito fortes. Muito bom. Bom, vamos começar falando aqui sobre conjuntivite. Conjuntivite, aliás, tem época para se ter conjuntivite, não? Olha, normalmente em alguns períodos do ano é mais comum a presença da conjuntivite. Quando se esfria muito é comum as conjuntivites alérgicas, atingindo principalmente as crianças. Mas a conjuntivite pode dar ao longo do ano todo, porque é uma doença... O que é conjuntivite? Então, nós temos vários tipos de conjuntivite. Temos conjuntivites infecciosas, causadas por vírus, por exemplo, o vírus da gripe, às vezes dá um tipo de conjuntivite, conjuntivites bacterianas, bactérias que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. Existem as conjuntivites alérgicas, que é essa que eu falei, que em alguns períodos do ano é muito comum, por conta da queda da temperatura. Até um tempo atrás, por exemplo, na primavera, por conta do pólen das plantas, era comum que se tivesse uma alergia causada pelo pólen. Mas o que a conjuntivite causa na pessoa? Basicamente irritação ocular. Dói? Pode ter dor, pode ter secreção, pode ter vermelhidão. Ardume. Muito frequente, desconforto muito grande, dificuldade à luminosidade, chamada fotofobia. Tá, e a gente, depois eu aprendi que a gente pergunta se é contagioso, mas quando era garota a gente perguntava assim, pega? Então, as conjuntivites virais e bacterianas são contagiosas e hoje em dia nós não temos mais. Existia um tipo de conjuntivite chamado tracoma, que era uma doença endêmica, que até alguns anos atrás
era assim, extremamente comum na população brasileira e que foi erradicado. Então são casos esporádicos que a gente pega da doença chamada tracoma, que é um tipo de conjuntivite também. Atinge essa porção branca do olho, que é a conjuntiva. Normalmente isso se dá nos dois olhos ou num só? Normalmente os dois olhos. Os dois olhos. Normalmente os dois olhos. E coçar, essa coisa piora? Normalmente a forma de transmissão das conjuntivites, tanto virais como bacterianas, se dá pelo contato. Então a pessoa que coça, ela acaba levando a bactéria para o ambiente de trabalho, acaba cumprimentando, pegando objetos de uso pessoal. Coloca a mão no corrimão do shopping, lá da escada rolante, alguém vai lá, coloca a mão. Mas aí, por exemplo, se eu cumprimentar alguém que tenha coçado o olho com conjuntivite, e eu tenho que colocar a mão nos olhos para passar. Para você. Mas, por exemplo, pegar. Isso aí é líquido e certo ou eu posso ter anticorpos que acabem derrubando, de repente, esse contágio? Com certeza. Nada é líquido e certo, né? Na verdade, existe o risco do contágio, mas o nosso organismo é capaz de combater alguns tipos de vírus, alguns tipos de bactérias. Isso explica o fato, de repente, de estarmos próximos a algumas pessoas resfriadas ou gripadas e você, de repente, não ter tido nada porque tem a imunidade suficiente para combater, com certeza. Isso é interessante, né? Sim, com certeza. Aliás, eu falei uma coisa aqui que deve ser muito interessante. O corrimão do shopping deve ser, das escadas rolantes, deve ser um dos lugares que mais tem bactérias, né? Com certeza, todo corrimão, né? Todo corrimão e principalmente de escada rolante. É muito comum a gente colocar a mão ali toda a população do shopping acaba colocando a mão. Então o ideal é, em primeiro lugar, se puder não colocar a mão, é o ideal. Se não, evitar de levar essa mão à boca, aos olhos. Então, quando eu não coloco a mão e eu não coloco mesmo na escada rolante e o pessoal da minha família fala que eu sou muito fresco, eu não sou fresco, eu sou cuidadoso. Com certeza, é uma prevenção, sem dúvida. Não se deve colocar a mão no corrimão de escada rolante. De lugar nenhum, né? De lugar nenhum, porque ali são ambientes públicos, então muita gente acaba colocando a mão. Locais que é impossível você não colocar, a pessoa que frequenta um ônibus, ela é obrigada a segurar nesses locais como uma proteção. Mas também é um local onde tem muita gente. Muita bactéria então, também. Com certeza tem Agora, muita bactéria. existe um ciclo ou requer um tratamento, senão isso fica se prolongando? Então depende um pouco da virulência, a gente vai chamar, né? Da agressividade dessa, se for uma conjuntivite contagiosa, bacteriana, viral, fúngica, depende muito da virulência desse agente. Algumas vezes, se a gente não tratar, ela pode ser realmente bastante cruel com o olho. Então, ela precisa ser tratada. E ela por si só, então, dificilmente ela se cura. Precisa de outra, dificilmente. As virais, elas costumam ser autolimitadas. Elas vão ter ali uma semana. E como é que é o tratamento com isso? É colírio? Como é que é? Normalmente a gente usa colírio. Ou colírio antibiótico, colírio anti-inflamatório, colírio às vezes lubrificante, dependendo do caso. Colírio antibiótico, não sabia que existia o antibiótico via óleos. Sim. Eu brinco que o colírio é uma forma de administração do remédio. Então, um cuidado muito importante é que às vezes eu recebo no consultório uma pessoa que fala, eu usei um colírio. Eu pergunto qual? Eu não sei. Quer dizer, colírio não é uma água de lavar os olhos, né? O colírio tem remédio ali. Remédio. E tem muito efeito colateral. Existem colírios que podem trazer doenças. O uso crônico de, por exemplo, corticoide, que é um anti-inflamatório, né? Existem colírios de cortisona. O uso crônico pode gerar uma doença chamada glaucoma. Olha que coisa interessante. Então não se pode ficar colocando colírio assim a bel prazer, né? Precisa tomar cuidado. Com certeza. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu tenho uma enorme dificuldade para colocar um colírio. Enorme. Eu não consigo ficar olhando aquele negocinho, eu tenho tendência a fechar o olho, tanto que para colocar um colírio, eu tenho que lavar o rosto, limpar bem o canto do olho, eu fecho o olho, coloco ali e vou abrindo devagarinho para ele entrar no olho. Isso é um problema ou é, de repente, corriqueira até? E você não é o único, né? Muita gente tem essa dificuldade, essa super sensibilidade, esse receio do toque. Nos olhos. Mas você fez da maneira correta, Alberto. É isso mesmo. É isso mesmo. Higieniza bem a região antes de pingar. Pinga na área externa, até pode ser com os olhos fechados. Isso. Sem problema. Aí não tem dificuldade nenhuma. Aí basta abrir os olhos. E tal, e ele acaba normalizando. Acaba entrando. Interessante isso, né? Por exemplo, há pessoas, dentre as quais eu me incluo,
que tem uma enorme dificuldade para colocar lentes de contato, tanto que eu optei pelo óculos devido à dificuldade de colocar lente de contato. Sim, essa sensibilidade ao toque, ao manuseio da região ocular não é exclusividade tua. Muita gente realmente tem esse receio. Como é que a gente deve limpar os olhos, doutor? Bom, eu costumo dizer que é a limpeza da área externa, né? Do rosto, da pele, da pálpebra. Você não precisa ficar lavando a parte interna dos olhos. Não, né? Não, mas a higiene matinal sempre, ou durante o banho, você vai lavar a região da pele mesmo. Olhos fechados, olhos fechados, um sabonete específico para o rosto já é o suficiente. Bom, hoje também é um sabonete só, né, doutor? Ter 2 sabonetes ali já dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, e essa nossa visita ao oftalmo? Porque de uns tempos para cá, tudo ficou mais preventivo. Só se fala em prevenção na medicina, que eu acho que é algo muito interessante. A visita ao oftalmo, ela regularmente deve ser feita de quanto em quanto tempo? Eu recomendo uma visita anual. Eu acho que é importante essa visita anual, mesmo sem sintomatologia nenhuma, apenas como uma prevenção. É durante essa visita que a gente vai pesquisar possíveis doenças que são doenças que não dão grandes sinais, né? A pessoa não sente nenhum desconforto, não sente nenhum problema visual, mas essa doença pode estar lá escondidinha. Eu percebo que, eu acho que faço, na verdade eu te vejo pelo menos, fora os programas, eu te vejo umas 2 vezes por ano, né? Porque a gente se encontra sempre também no exame da aeronáutica. Quando eu vou à sua clínica, também tem uma certa dificuldade, mas aí, de repente, quando eu vou me preocupar, a moça fala, já foi. Ela mede a pressão do olho, acho que é isso, e vem alguma coisa que toca, alguma coisa assim. O que é que isso lhe dá? O que é que essa pressão lhe dá, assim, de segurança para falar determinada coisa a respeito do olho? Existem vários aparelhos, né? O que a gente gosta bastante de usar é um aparelho de sopro, tem muitas clínicas tem. Então ele mede a pressão intraocular e faz a prevenção dessa doença que eu comentei agora há pouco, chamada glaucoma. O glaucoma é uma doença severa, grave e que leva a pessoa à cegueira. Então ela deve ser prevenida, isso faz parte da rotina da consulta do oftalmologista. Toda vez que essa pessoa vai ao consultório, uma das preocupações é relacionada à presença ou não do glaucoma. Mas, por exemplo, e isso está mais ligado a uma, eu não sei se é assim que se fala, é alta pressão e baixa pressão no olho, não? Existe isso? Até alguns anos atrás, a gente considerava o glaucoma como sendo sempre uma pressão alta. Acima de um número que nós pré-determinamos até uns anos atrás, que era 20 milímetros de mercúrio. Hoje isso mudou, esse conceito mudou. A gente sabe que existem pessoas que têm pressão menor, inferior a isso, e tem glaucoma. Então, hoje o glaucoma é um conjunto de alterações. Uma pressão que é alta para aquela pessoa. E o glaucoma, ele é uma doença evolutiva, ele não é do dia para a noite que você aparece com glaucoma. Normalmente ela é evolutiva, mas aí vai de pessoa para pessoa. A agressividade pode ser diferente de uma determinada pessoa para outra. Então, existem pessoas que a doença evolui ao longo de 10 anos. 10 anos. Tem pessoa que a doença evolui em 6 meses. Então, a importância de se investigar isso com bastante precisão. E ela, quando vem, normalmente vem num olho, vem nos 2? Pode vir num olho, pode ser bilateral. Normalmente tem uma história familiar. Mas a gente costuma dizer o seguinte, né? Precisa não necessariamente ter alguém na família. Sei. Às vezes você é o primeiro a descobrir, né? Outros já tiveram e não souberam. Perfeito. E ainda sobre o glaucoma, quando se descobre no começo, se trata melhor ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo que se descobre precocemente, a gente tem um resultado muito bom. Então eu consigo prevenir a perda visual, eu consigo garantir consegue a visão. Prevenir. Consigo. A pessoa pode viver que a vida toda. Pode chegar mal, tal, mas não vai perder a visão. Não, ela mantém a qualidade de visão. Mantém a qualidade de visão. Mantém a qualidade de visão. E fica com o glaucoma, porque é incurável. O glaucoma na maioria das vezes não tem cura. Existem agora novos procedimentos para tentar um controle mais específico, inclusive cirúrgicos, né? Mas o uso da medicação já costuma resolver. Mais do que nunca tem que ser anual a visita mesmo. Com certeza, com certeza. Olha, que não fossem por outras razões, essa já seria uma razão extrema para que a pessoa visitasse
anualmente. Eu acho que assim, uma confusão muito grande que se tem é de achar que a gente vai ao oftalmologista para trocar o óculos. O óculos, eu costumo dizer que é um chamativo para essa pessoa. Ela vem ao consultório porque ela quer fazer um óculos mais bonito, quer enxergar melhor. Mas é durante essa consulta que a gente tem a possibilidade de descobrir esses problemas severos. Então, é importantíssima a presença dessa pessoa. E para aquela pessoa que não usa óculos, aí fica a dica, né? De vir independente da necessidade de se atualizar os seus óculos, meramente como uma prevenção. Muito bem. Doutor, a gente até achei interessante que você falou aqui agora no intervalo, quando nós perguntamos se todo mundo vai ter catarata, se tiver vivo, terá, né? Com certeza. Quem viver terá. Com certeza. Eu brinco que todo mundo vai ter catarata um dia na vida e faz parte do envelhecimento natural do ser humano, então é natural que a gente encontre isso com o passar dos anos. Tá, mas é possível alguém jovem ter catarata? É possível ter a catarata precoce, né? Tem as exceções, é possível até uma criança nascer com catarata, a gente chama de catarata congênita, mas são as raridades, né? Toda regra tem a sua exceção, exato. Tá certo. E catarata antigamente era uma coisa séria, né? Catarata. Hoje é como você tomar um remedinho para resfriado, né? Eu costumo dizer que a cirurgia de catarata se modernizou muito, né? Eu que tenho aí 25 anos aí de oftalmologia, eu passei pelas várias técnicas possíveis de cirurgia. Ela se modernizou, foi melhorada, ela é muito mais rápida, muito mais precisa. E hoje, cirurgia de catarata, a gente pode até falar, em alguns casos, de correção de grau. Então, eu estou operando a catarata e ao mesmo tempo eu estou corrigindo a qualidade de visão dessa pessoa, tanto do longe quanto do perto. Seria a gente poderia pensar nisso. Cirurgia refrativa? Então, na verdade é uma cirurgia de catarata. A catarata, o que ela é, na verdade? É quando uma lente interna do nosso olho, chamado cristalino, ela, com o passar dos anos, ela vai se tornando opaca. A cirurgia de catarata nada mais é do que a troca dessa lente natural por uma nova lente. E essa nova lente se modernizou ao ponto de termos lentes intraoculares, lentes para cirurgia de catarata multifocais, por exemplo, como os óculos. Então, algumas, não são todas as pessoas que têm indicação desse tipo de tratamento, mas a gente pode associar a cirurgia da catarata com a cirurgia da correção do grau. Deixa eu entender. Por exemplo, quem tem catarata, ele tem dificuldade para enxergar tanto de longe quanto de perto. A catarata, ela vai encurtando um pouco a visão da pessoa. Então, é normal que ela comece a sentir maior dificuldade para longa distância. E gradativamente ela vai perdendo a visão de perto. É muito comum, por exemplo, uma pessoa que vai a uma renovação de carteira de motorista achando que enxerga bem, porque ela acha que melhorou a visão de leitura, mas o longa distância ela perdeu. Então ela é reprovada por esse motivo. Perfeito. E é catarata que ela tem. Então a falsa sensação de que está melhorando. Então, às vezes, por exemplo, doutor André, pode ser que alguém o procure para fazer uma cirurgia refrativa e ao constatar depois dos exames, você vai falar para a pessoa, olha, você está com catarata. Se operar catarata, vai resolver o problema de... Já resolve as duas coisas, sim, é possível. A pessoa às vezes nos procura para uma finalidade, durante os exames a gente percebe a presença, por exemplo, da catarata. Aí sim, caso ela não tenha mais nenhuma outra doença, nenhuma outra alteração, ela poderia ser submetida a uma correção tanto da catarata quanto do grau. E a cirurgia de catarata é rápida? Sim, na maioria das vezes é uma cirurgia rápida, em torno de uns 5, 10 minutos, mais ou menos. Coisa isso. rápida. Mais ou menos com isso. Anestesia à base de colírio. À base de colírio, às vezes uma sedação. Cada caso eu costumo dizer que é um caso. Então a pessoa mais ansiosa precisa de um sedativo, então ela precisa estar mais relaxada. Fica sentada ou deitada? Deitada sempre. Deitada? Sempre. Numa maca cirúrgica, é feito em centro cirúrgico. Não é feito na clínica? Sim, a clínica, normalmente as clínicas têm centro cirúrgico, né? Mas é um local específico para cirurgia. Só faltava não ter, que sua clínica é maravilhosa, né? Obrigado. Tem, aliás, de muito bom gosto, viu? Deus parabéns à sua esposa. Obrigado. É muito bonita a sua clínica, Oftalmo Center. E por que vocês operam um olho, depois operam o outro olho? Então, aí depende um pouquinho do procedimento. A catarata, como é uma cirurgia intraocular, é sempre recomendado que se faça espere a recuperação
não deixa de ser um procedimento cirúrgico, não deixa de ter alguns cuidados específicos, inclusive preventivos de infecção, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, mas a diferença entre um olho e outro pode ser rápida, coisa de uma semana você está operando um olho, na sequência operando o segundo olho. Outras cirurgias, como a cirurgia refrativa, que você comentou agora, que é feita com laser, ela não é intraocular, ela é feita na parte externa do olho. Essa a gente consegue fazer os dois olhos no mesmo ato cirúrgico. Ah, tá. E o que? Cenoura é bom pra vista? Então. Formiga é bom pra vista? Então, né? Isso a gente ouve desde criança, não é verdade? Na verdade, no Brasil hoje, a gente não tem mais nenhum problema de hipovitaminose. Hoje, graças a Deus, a população brasileira tem uma alimentação razoável. Então, a falta de vitamina já não é um problema para a visão. Mas a vitamina A, sim. A falta da vitamina A nos primeiros anos de vida, ela pode trazer algumas doenças oculares, com certeza. Falar nisso, doutor, a mãe deve procurar o oftalmo a partir de que idade da criança? Uma ótima pergunta. Eu sou suspeito, né? Eu brinco que eu fiz o primeiro exame do meu filho no segundo dia de vida, né? Segundo dia. Eu só não fiz no primeiro dia porque eu estava na maternidade, mas saiu da maternidade eu já fiz. Hoje em dia... Você mesmo fez? Eu mesmo fiz, mesmo fiz. Hoje em dia as maternidades costumam fazer um primeiro exame, que a gente chama de teste do olhinho, que é um exame simples, só para saber se as estruturas oculares foram formadas. Mas a recomendação é levar logo que possa sair de casa, já levar para o primeiro exame. Tá. Sem dúvida. Ô, doutor, por que uns têm olhos verdes, outros azuis, outros castanhos? Então, o que determina a cor dos olhos? Genética da pessoa. Então, uma combinação de fatores, né? Do gene do pai com o gene da mãe. Essa combinação por exemplo, tom. Mas há pessoas que têm olhos verdes, olhos azuis, e embora os pais não tenham. Isso aí é porque pode vir lá de trás. Vem lá de trás, com certeza. O olho escuro, ele é um olho dominante. Então, na verdade, o olho claro é aquele olho que a gente chama de olho recessivo. Quer dizer, eu preciso que eu tenha um gene recessivo, que é um gene... aqui na nossa região mais raro, mas se você for para outras populações, talvez, muito mais frequente. Sim. Então é essa combinação de fatores. Mas se o pai, por exemplo, tem uma mãe com olho verde, ele tem um gene para olho verde. Pode ter. E aí ele combina com uma esposa que tenha... Não é muito comum, mas sabe que eu conheço pessoas que têm um olho verde e um olho azul? Sim, sim. Heterocromia nós chamamos, né? E pode ou não até ser sinônimo de doenças. Existem algumas doenças reumatológicas que causam essa heterocromia, mas não necessariamente. Então, às vezes, a pessoa realmente tem uns tons diferentes. Tá. Por exemplo, não há nenhum problema. Quem tem, digamos, um olho verde ou um olho azul, sei lá, um olho mais cinza... isso não traz nenhuma complicação. Não. Pelo na verdade, contrário, aliás, é muito bonito, né? Muito bonito. E assim, a gente ouvia muito isso quando era criança, né? O olho azul, ele é um olho mais fraco. Isso aí. Ele é um olho doente. Eu acho que era a intriga da oposição, né? Eu acho que era um pouco de inveja, acho. Mas nada disso, nenhuma relação. É certo que o tom escuro, ele vem devido a um pigmento da pele, que nós temos na pele, que nós temos no corpo todo, chamado melanina. Quanto mais melanina, maior a proteção à radiação ultravioleta. Isso é uma verdade. Mas isso não quer dizer, por exemplo, também que uma pessoa que tenha a cor do olho escura não tenha uma super sensibilidade à luz. Já que você falou de proteção, óculos de sol, é preciso tomar cuidado com as lentes? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que diferenciar duas coisas: o óculos escuro do óculos solar. O óculos escuro nem deveria ser vendido, né? Todo óculos deveria ser um óculos com proteção solar. Então, a tonalidade que se vai colocar, mais escuro, menos escuro, é o que menos importa. O que mais importa é o filtro contra a radiação ultravioleta. Eu brinco que é como um protetor solar que você compra erradamente achando que é um protetor, é um creme. Você está passando na sua pele e você não está se protegendo. E essa radiação ultravioleta causa danos importantes à visão. Doutor André, vamos falar do ceratocone, que é uma doença séria, né?
e que por vezes nós acabamos alimentando e além dela pode ser genética e tal, mas a gente colabora um pouquinho para ter essa doença, né? Sim, o ceratocone é uma doença que atinge a parte da frente do olho, um tecido chamado córnea, e ele vai causando uma distorção progressiva da córnea, né? Eu brinco comparando a córnea normal a um vidro de janela e a córnea do ceratocone é aquele vidro canelado, aquele vidro do banheiro, por exemplo, né? É uma doença genética, sem dúvida, mas a gente pode colaborar com o surgimento dela ou até com o agravamento, que é o mau hábito de se coçar os olhos. Não se pode coçar os olhos. Não se deve coçar os olhos. Ou pelo menos do jeito que a gente faz, né? Isso, né? A brincadeira é que você pode coçar com o cotovelo, né? Nós estamos vendo aí, ó, o ceratocone e uma normal. O nome ceratocone vem do formato dessa córnea, essa porção, esse tecido anterior do olho. Ele vai se tornando um cone, como uma casquinha de sorvete, né? Então é mais ou menos isso. E a gente tem que segurar essa evolução. Isso leva a quê? Quem tem ceratocone sofre de que forma? A piora progressiva da qualidade da visão. Não vai levar a cegueira. Existem muitas formas de tratamento. Então, o estágio final hoje da doença ceratocone, a gente tem a possibilidade de se trocar a córnea, o transplante da córnea. Estou vendo essa foto bem, mas é assim que fica mesmo? Ela vai se tornando bicuda, exatamente. E a olho nu dá para ver isso? A olho nu é possível uma pessoa treinada perceber, né? Olha. Existem maneiras de você perceber isso a olho nu. Perdão pela ignorância, a córnea está dentro do olho, né? Sim, é como se fosse o vidro do relógio. A porção anterior do olho, exatamente. O que a gente vê, o colorido, a menina do olho, está atrás da córnea. A córnea está na frente da menina dos olhos? A córnea está na frente da menina dos olhos, exato. E a retina atrás da menina? Lá no fundo, lá no fundo do olho, dentro do olho. É mais protegida a retina? Lá no fundo do olho. É protegida, vamos pensar assim, das doenças externas, né? De acidentes, de traumas. Mas a retina é mais suscetível a outras doenças do corpo. Aí nós estamos vendo exemplo de ceratocone. Exato. Então até aquela uma foto clássica ali à esquerda, no qual a pessoa, quando olha para baixo, veja que forma aí uma irregularidade na pálpebra, sem dúvida. Distorce a pálpebra por conta da córnea estar distorcida. Por hereditariedade, isso aí é líquido certo? Quem tem pai ou mãe que teve vai ter ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente acompanha aí inúmeras famílias que têm 1 ou 2 filhos que têm ceratocone e os outros não. Mas o segredo é manter um acompanhamento precoce e aquela história que eu falei, não coçar os olhos. Não coçar os olhos, é aquela coisa que a gente faz assim, né? Sabe quando a gente fala assim, ai, que choradeira e tal, isso aqui não pode fazer. Não pode. Mas de vez em quando dá uma vontade de fazer, o que a gente faz? Lava o rosto, né? Acho que lavar o rosto é uma coisa muito legal, porque a gente está tirando algumas impurezas, algumas partículas de sujeira que podem estar presas na pálpebra, que podem estar causando essa coceira. Essa coceirinha. Então você lava o rosto, você tira a oleosidade momentânea da pele. Olha, falar uma coisa, eu tenho o hábito de lavar o rosto ao menos 2 vezes por dia, né? Sim. Mas eu deveria ter mais, porque usa muita maquiagem, a gente sai e tal, mas eu tiro com demaquilante, né? Não tenho o hábito de lavar, eu tiro com demaquilante. Talvez seja mais interessante lavar o rosto ao invés de ficar tirando com demaquilante. Sem dúvida, o demaquilante acaba sendo um produto também químico, né? Mas se a pessoa não tem nenhum tipo de reação, alergia, não teria problema, ela poderia usar um creme, não teria problema nenhum. Eu acho que assim, vale a pena esse seu alerta até com relação às maquiagens, né? Muitas maquiagens acabam provocando alergias. E essas alergias acabam fazendo com que a pessoa tenha esse hábito, às vezes até imperceptível. Ela ela precisa ser alertada por alguém que ela está pondo muito frequentemente a mão nos olhos. Nós estamos já meio em cima, mas eu queria te fazer uma pergunta. Pessoas que têm os olhos assim, constantemente avermelhados, ou sobretudo no canto do olho, um vermelhidão e tal, isso é um problema? Olha, toda vermelhidão ocular deve ser investigada. O vermelhidão, ele é sinônimo de irritação. Agora,
Pode ser uma coisa simples, né? Ou pode ser algo mais sério. Uma doença, inclusive até o próprio glaucoma pode gerar um vermelhidão ocular. A sugestão é, olho vermelho, alguma coisa tem e deve ser investigada. Vamos ao oftalmologista. Tá. Existe, assim, o hábito corriqueiro de se colocar um colírio? Você vai dormir, você pode pôr um colírio, ou não é bom mexer com essas coisas? Se você for a uma consulta e chegar à conclusão, junto com o seu médico, que o uso de um lubrificante pode ser interessante ao longo do dia, às vezes o uso de um antialérgico. Então, eu tenho alguns clientes que usam diariamente algumas medicações antialérgicas na forma de colírio. Eu acho que vale o alerta da automedicação. Tá. A gente não se deve usar uma medicação no qual a gente não conheça, não saiba exatamente para que ela serve. E não tem colírio que evita a catarata, né? Não tem. Infelizmente ainda não tem. Mas há pessoas que vendem como se fosse algo que fosse evitar. Com certeza ainda não tem nada comprovado cientificamente que possa evitar. Muito bom. Doutor André Rade Camargo, com esse nome aí nós temos a mesma origem, né, doutor? Somos patrícios, né, doutor? Com certeza. Obrigado de novo, mais uma vez, aqui pela sua presença. É sempre bom recebê-lo. Eu que agradeço mais uma vez aí pela receptividade, Alberto. É muito bom estar aqui contigo no programa. Que bom. Doutor André Camargo conversando comigo no Visão Geral de hoje, nessa segunda-feira. Lembrando a você que na próxima quarta-feira, dia 25, no lugar do doutor aqui estará o presidente da Fiesp, o Paulo Scaff. Nós vamos conversar com ele sobre política, sobre economia, sobre tanta coisa, momento atual do país, enfim, tá bom? E nós finalizamos por aqui o nosso Visão Geral, lembrando que eu volto à noite às 7 horas com o RF Esporte Clube, tá legal, gente? Vamos lá, hein? Abraço a todos vocês, obrigado.